Ok, Seja à vontade. bom dia. Eu sou Leanderson, eu sou mestre em filosofia política e ética pela UFC e, na verdade, eu estudo Albert Camus, né? Então, são pensadores que influenciaram o Camus, o Montaigne e o Nietzsche. Então, o meu orientador falou muito sobre essa relação entre Camus e Montaigne, meio que oculta. Às vezes ele não cita muito, mas está lá na base do pensamento dele. Então, a partir das aulas também do meu orientador, Emmanuel Germano, é, sobre essa relação do et homo com esse ensaio da experiência, que é o último ensaio do livro dos ensaios, né, do terceiro livro do Montaigne. A gente vê uma aproximação entre os autores. A gente sabe que o Nietzsche leu, ele até cita, né, Montaigne, Pascal e os franceses, principalmente nesse capítulo que é Porque Sou Tão Inteligente, né? Que aí a gente vê essa aproximação, porque em Da Experiência Montaigne faz uma espécie de estudo de si mesmo, né? Como uma valorização da experiência pessoal enquanto produção de autoconhecimento, na qual a descrição das suas vivências pessoais são fundamentais no campo prático do autocuidado em busca de um bem viver. Nesse horizonte, né, diz o Montaigne, em Da Experiência, estudo a mim mesmo mais do que qualquer outra coisa, e esse estudo constitui toda a minha física e a minha metafísica, né? Ou seja, nos relatos da experiência pessoal, da vida cotidiana que ele descreve, ele demonstra o conhecimento de si mesmo, o estudo de si, né? Como uma busca de uma grande saúde do corpo, criando uma ética do autoconhecimento fisiológico através do estudo de si. Nessa mesma perspectiva, a gente encontra no Et Homo um cuidado de si, na descrição da vida cotidiana também do Nietzsche, né? Uma autobiografia, principalmente nesse capítulo, Porque Sou Tão Inteligente. Ele toca em vários pontos das suas experiências de vida, sobre a sua alimentação, a fisiologia do corpo, o clima onde vive, que são questões que o Montaigne também é, cita em várias partes dos ensaios, né? Mas desse da experiência é o recorte que eu fiz. E o Nietzsche diz que reina um instinto de autoconservação que se expressa de maneira mais inequívoca como um instinto de autodefesa, né? Ou seja, nos dois autores a gente vê nas suas vivências pessoais um pensar sobre a arte da preservação de si mesmo, do amor de si, isso citando Nietzsche, né? Em busca de uma ética do cuidado de si. Então a gente já percebe no texto Porque Sou Tão Inteligente, o Nietzsche fala que a questão da alimentação é mais do que a salvação da humanidade, do que qualquer outra curiosidade de teólogos, é a questão da alimentação. Para o uso imediato, podemos colocá-la assim, abre aspas, como você deve alimentar-se para alcançar seu máximo de força, de virtude, no estilo da Renascença, de virtude livre de moralina. Aí ele diz: minhas experiências neste ponto são as piores possíveis. Surpreendo-me por ter ouvido essa questão tão tarde, por haver tão tarde retirado razão dessas experiências. E aí ele vai falar da experiência da comida alemã, né? E aí ele vai entrar na questão do estômago, né? Que arruinou o estômago dele, a comida, com o fim de alimentar-se de modo insuficiente. A mencionada cozinha me parecia resolver esse problema de maneira admiravelmente feliz. Disse que o ano de 1866 trouxe aí a mudança. Mas a cozinha alemã em geral, o que não carrega na consciência? Aí ele vai fazer uma descrição, né? A sopa antes da refeição,
E aí ele fala dos livros culinários venezianos do século XVI, a degeneração dos doces em peso para papel. Se isto se acrescenta à necessidade positivamente animalesca de regar o que se comeu, própria dos antigos, e não só dos antigos alemães, compreende-se também a origem do espírito alemão, entranhas enturvadas. O espírito alemão é uma indigestão, de nada dá conta. Mas também a dieta inglesa, que comparada à alemã, mesmo à francesa, representa uma espécie de retorno à natureza, ou seja, ao canibalismo. Repugna profundamente ao meu instinto. Parece-me que ela adota o espírito de pés pesados, pés de inglesas. E aí ele, quando ele fala da questão da alimentação, aproxima-se do Montaigne nesse sentido também da fisiologia, né, do corpo, a diferença entre a comida alemã, no caso, e a grande saúde da comida mais para o sul, né? No caso dele, vai citar depois a comida italiana, por exemplo, de onde ele viveu e os lugares, né? Mas aí a gente já vê uma contraposição com uma crítica à cultura alemã também a partir da alimentação. E é interessante pensar aí essa questão que ele fala do estômago, né? Que é um termo repetitivo até Montaigne, né? Como ele fala, a questão dos costumes e de como ele trata do próprio estômago, e que isso fisiologicamente vai interferir até nos pensamentos, né? E ele vai falar das bebidas alcoólicas, né? O Nietzsche, que é a bebida alcoólica. Bebidas alcoólicas me são prejudiciais. Um copo de vinho ou cerveja por dia basta perfeitamente para tornar a vida um vale de lágrimas. Quer dizer, né, o álcool para ele não fazia muito bem, então é uma questão dele, mas também depois ele vai fazer isso como uma crítica, vamos dizer assim, de uma intoxicação pelo uso exagerado do álcool, né, da cultura alemã. Embora eu tenha percebido isso um pouco tarde, eu vivi desde pequeno. Quando menino, acreditava que o vinho, como o tabaco, fosse inicialmente apenas vaidade de homens jovens, mais tarde um mau costume. Talvez o vinho de Naumburg tenha sua parte de culpa neste juízo acre. Aí ele diz: crer que o vinho alegra, para isso eu teria de ser cristão, isto é, crer que o que para mim é justamente absurdo. O próprio Montaigne também vai falar mais um pouco, daqui a pouco vou ler um trecho, a questão também do álcool, né? E aí depois ele vai falar, por exemplo, do vegetarianismo, né? Eu, adversário por experiência do vegetarianismo, exatamente como Richard Wagner, que me converteu, não saberia aconselhar com seriedade bastante a completa abstenção de álcool, às naturezas mais espirituais. Água basta. Tenho preferência por lugares onde se possa beber de fontes vivas. Nice, Turim, Sils. Um pequeno copo me segue como um cão. Quer dizer, ele sempre andava com um pequeno copo, né? Depois o Montaigne também fala essa questão do copo que ele tem o costume de beber, né? Até o tamanho do copo ele cita. No vinho a verdade, né? Ele cita em latim, in vino veritas. Parece que também nisso me acho em desacordo com o mundo quanto ao conceito de verdade. Em mim paira o espírito sobre a água. Mais algumas indicações extraídas de minha moral. Uma refeição forte é mais fácil de digerir do que uma demasiado ligeira. E aí? Que o estômago entre inteiro em atividade, primeira condição para uma boa digestão. Deve-se conhecer o tamanho do próprio estômago. Pelo mesmo motivo, são desaconselháveis as tediosas refeições que chamo de banquetes sacrificiais interrompidos. E aí, isso aí faz a gente pensar numa questão de um cuidado de si, mas também no sentido moralizante, de ele
está dizendo uma prescrição universal, né? Quer dizer, cada um conhece do seu estômago. Depois ele vai citar, por exemplo, como o Wagner, que ele escutava, ele diz que para se livrar de grandes pressões usavam haxixe, ele usava Wagner, né, na juventude. Quer dizer, depois que ele vai falar que virou a decadência da cultura alemã, mas que até o tipo de música que você vai escutar, o tipo de comida, o lugar, o clima, tudo faz parte de uma questão de autodefesa, mas que cada um vai conhecer o seu corpo, né? Como diz o Montaigne, a metafísica e a física dele e o autoconhecimento de si, que depois levam, de certa forma, ao cuidado dos outros, né? Aí continua o Nietzsche. Nada entre as refeições, nem um café. Café obscurece, né? Ele não gostava de café. Chá somente de manhã é benéfico, pouco, porém vigoroso. É prejudicial e debilitante por todo o dia, quanto mais fraco demais, mesmo que por um mínimo. Quanto tempo eu ainda tenho, hein? Você tem 4 minutos. Então, Certo? Começou em 40, termina 55. cada qual possui nisso a sua medida, com frequência entre os limites mais estreitos e delicados. Em um clima irritante, desaconselha-se o chá como primeira bebida. Deve-se começar com 1 hora antes por uma xícara de chocolate espesso sem gordura. E aí ele diz que fica sentado o menor tempo possível, não dá crença aos pensamentos não nascidos ao ar livre, de movimentos livres. Isso é uma passagem bem conhecida, né, no qual também os músculos festejem, né, um pensamento andarilho. Todos os preconceitos vêm das vísceras, as vidas sedentárias, já o disse antes, eis o verdadeiro pecado contra o Santo Espírito. Então, nessa descrição autobiográfica, que às vezes parece apenas uma questão de curiosidade, mas a gente faz esse recorte do cuidado de si, pensando em Montaigne, né? Posso ler um trecho aqui, mas são vários e vários, né? Semelhanças, até quando ele critica os médicos, os dois são pensadores que não gostavam muito de médicos, né? Até tem umas passagens meio engraçadas, assim, ele falando dos médicos. E aí, para a gente fazer essa aproximação, nos ensaios Montaigne da experiência, ele diz o seguinte: em relação às ocupações e aos prazeres, melhor seria não almoçar como os antigos e fazer uma refeição copiosa na hora do repouso, ao fim do dia. É o que fazia outrora. Do ponto de vista da saúde, ensinou-me a experiência que, ao contrário, devemos conservar o almoço, pois a digestão é melhor quando estamos acordados. Não sinto muita sede, nem mesmo quando enfermo. Neste caso, tenho a boca seca, mas não é de sede, em geral só bebo comendo. E só sinto vontade de líquido quase ao fim da refeição. Bebo copiosamente para alguém que nada tem de particular. No verão, no decurso de uma refeição apetitosa, ultrapasso a medida de Augusto, o qual só bebia 3 vezes, a fim de não parar em um quarto, número que Demócrito considerava azarado, né? Meio que uma ironia com a questão da superstição, né? Eu vou até 5, se preciso, o que corresponde a pouco mais de meio litro, pois uso copos pequenos que esvazio de uma vez, coisa que os outros não fazem por não julgar de boa educação. Corto o vinho com água, metade ou 1/3, e seguindo um conselho dado ao meu pai, a mistura é feita na copa 3 ou 4 horas antes de ser servida. Dizem que esse costume de misturar água ao vinho remonta a Cranal, rei de Atenas. Quanto às vantagens, são discutíveis. Acho mais conveniente e saudável para as crianças só lhes servir vinho após os 16 ou 18 anos. Antes deveriam beber unicamente água. O modo de vida preferível é o mais comum. Toda singularidade deve ser evitada e parece-me tão errado
um alemão que mistura água ao vinho como um francês que o bebe puro. O uso é a lei nestas coisas. Quer dizer, ele vai fazendo uma narratividade do cotidiano dele, faz muito erudito, né, fazendo uma conexão entre a vida dele e a vida dos antigos e os costumes, né, que aí ele diz que a lei é o uso, meio que isso é uma técnica, vamos dizer assim, dos argumentos céticos, né, que vai relativizando os costumes. Ele faz isso ao longo do livro todo, dos ensaios todos, né, assim, vamos dizer que ele compara a cultura alemã com a cultura na Itália, como faz o Nietzsche, né? E aí meio que coloca os costumes que são ridículos em alguns lugares e para outros são comuns, né? Até muito conhecido também o ensaio Os Canibais, né? Que ele fala dos índios brasileiros como uma forma de relativizar os costumes para pensar, por exemplo, quem é o bárbaro, né? Então a gente identifica nesse texto que parece apenas uma descrição de uma narrativa de si, algo em vão. Na verdade, existem vários pequenos detalhes que a gente percebe essa aproximação, que não é apenas uma descrição de si, né? Mas uma forma de pensar o corpo, pensar a fisiologia, e também uma relação com um corpo diferente de uma certa tradição, né, que renega o corpo, né? Ele vai fazer um livre gozo e um livre exame do corpo a partir de si, colocando o corpo como produtor de conhecimento, um estudo de si e é a partir da condição humana e um elogio da experiência por ela mesma, né? Valorizando a ética da vida cotidiana, esculpindo um espaço de liberdade, contrapondo a experiência ao conhecimento livresco medieval, fazendo uma ética do autoconhecimento orgânico e fisiológico e uma fisiologia norteadora da ética, a saúde do corpo como indissociável da filosofia. Todos os dois pensadores fazem isso, né? Valorização da experiência pessoal, analisando a si e aos outros como um estudo fundamental para o campo prático. Eu acho que, em resumo, é isso, né? Acabou o meu tempo já. Já. Acho que deu para ter uma ideia mais ou menos daí. Ótimo. Alguém teria alguma questão para colocar ao Liamson? Nenhuma? Ok, então, obrigado. Sim? Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei no seu trabalho específico, mas para saber se você encontrou uma fonte que eu estava atrás. Um tempo atrás, no último colóquio do Schopenhauer Nietzsche, que teve aqui em Fortaleza, teve umas apresentações de um pessoal que era da nutrição, se não me engano, que falou que precisava Nietzsche essa relação com a comida e de como tratar o corpo, né? Vendo a validade daquilo que Nietzsche propôs, né? Tanto para si como para os outros, de certa forma. Tu já ouviu falar dessa pesquisa ou achou? Porque na época eu procurei e não achei. Eu achei interessantíssima essa fonte. Não, eu não encontrei essa pesquisa não. Também procurei e não achei. Obrigada, viu? Era só isso